Olá, futuros linguistas! Este é o 10º vídeo sobre a teoria X-barra da gramática gerativa, sobre como representar a estrutura de sintagmas e de sentenças a partir da teoria X-barra. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a estrutura de sintagmas preposicionais. Então, vamos começar com um exemplo em que nós temos uma preposição e um complemento. Numa sentença como Maria encontrou Pedro em casa, nós já sabemos fazer esse sintagma verbal. Nós temos um sintagma verbal que tem encontrar como seu núcleo o NP João como seu complemento, formando ovelhinha, e o NP Maria como seu especificador, completando o VP. E nesse sintagma, o PP em casa é um adjunto, portanto, na combinação entre o VP e o PP, o resultado é outro VP, dobrando então a categoria VP. Isso nós já sabemos fazer e essa vai ser a representação normal de um VP com um sintagma preposicional. Por quê? Na prática, os gerativistas costumam, como eu já disse antes, usar esses triângulos para resumir os argumentos e os adjuntos quando a representação é de um VP ou de uma sentença inteira, para que a representação não fique com muita informação e fique muito poluída. Apenas quando o foco é realmente na estrutura interna de um constituinte não oracional é que é útil fazer a análise detalhada. E é isso que a gente vai fazer agora. Como é que seria a análise detalhada desse PP em casa? Então, em é uma preposição, então nós temos o P de preposição. Essa preposição vai ser combinada com o NP, que vai ser o complemento, em casa. A junção desses dois elementos resulta no P', ou seja, na projeção intermediária do sintagma preposicional. E não há um especificador, então nós projetamos diretamente o PP, sem especificador. E aí nós temos o sintagma completo. Pronto. Um lembrete para vocês é que pouco importa se a gente puxa esse traço do espaço do especificador ou não puxa. O resultado é exatamente o mesmo. Nós estamos dizendo da mesma maneira que o PP não tem um especificador. Isso serve para todas as outras representações que temos feito aqui. Nessa representação, nós ainda usamos o triângulo para resumir o NP. Só que nós não precisamos fazer isso porque nós já sabemos como representar um NP. E, além disso, nós não estamos fazendo a representação aqui de uma oração. Então, podemos focar nos detalhes dessa estrutura. E é o que vamos fazer. Como seria representar isso? Destrinchando também o NP. Nós teríamos, então, esse NP com o N' e o N e o núcleo casa conectado, tudo isso conectado como complemento dessa preposição. Então, nessa representação, nós temos aí em vermelho destacado o NP, complemento da preposição, e em azul, a estrutura maior é todo o NP que abarca o NP como seu complemento. Se nós voltássemos lá para o VP e fôssemos substituir esse PP resumido com o triângulo pelo PP desenvolvido, nós teríamos a representação aí na tela, em que nós simplesmente colocamos o PP que já representamos na posição de adjunto do VP. Vamos agora ver uma estrutura em que um PP esteja dentro de um NP. Então, por exemplo, em Rodrigo roubou o carro de Pedro, nós temos o NP carro de Pedro, sintagma nominal carro de Pedro. Lembrem-se que nós estamos ainda ignorando o determinante. E então, nessa estrutura, nós começaremos por carro, já que isso tudo é um NP, então vamos começar pelo núcleo do NP, que é o nome carro, que projeta um N' e um NP, porque carro aí não tem complemento nem especificador, mas tem um adjunto. De Pedro é um adjunto do sintagma nominal, do nome carro. Então, nós já sabemos que, para isso, nós vamos, ao combinar o NP com o PP, o resultado é outro NP, nós dobramos a categoria, e esse PP aí vai ter, novamente, uma estrutura similar. Ele não tem um especificador, mas ele tem um complemento. Então, nós temos que colocar o de no núcleo P
e tem um P' e um PP. E no espaço aí do complemento, o nosso complemento aí é a palavra Pedro, que é um núcleo do NP. Esse NP não vai ter complemento, não vai ter especificador, não vai ter adjuntos, então nós vamos ter apenas NP, N' com o núcleo Pedro. Então, na nossa representação aqui, o PP possui um NP como complemento. Ele está destacado aí, todo o NP. Esse PP está destacado aí em azul. E esse PP está dentro de um NP, só que como adjunto do NP nucleado por carro. Uma pergunta que a gente pode fazer é, assim como a gente perguntou com relação aos sintagmas adjetivais. Sintagmas adjetivais podem ter especificador? Também podemos perguntar. Sintagmas preposicionados podem ter especificador? Em princípio, podem. Existem algumas possibilidades de especificadores de PPs, de algumas estruturas em que certos elementos funcionariam como especificadores, mas apenas para a gente identificar que existe essa possibilidade, vamos pensar em sentenças, inteiras sentenças, não apenas o PP, em que nós temos um verbo de ligação, como o verbo ser, e um predicativo em que esse predicativo é um sintagma preposicionado, como em João de Pernambuco. Notem que numa sentença com um predicado nominal, em que nós temos um predicativo, na verdade o sujeito, João no caso, não é um argumento do verbo ser, ele é um argumento do predicativo. O predicativo é o núcleo do predicado. Então, em certo sentido, esse João, apesar desse verbo ser, é argumento do sintagma preposicionado de Pernambuco. Então, é como se esse sujeito funcionasse em relação ao PP como seu especificador. Então, o de aí está estabelecendo uma relação entre dois constituintes, entre o constituinte João e o constituinte Pernambuco. Notem que essa representação aí não é a representação do sintagma nominal, porque se fosse um sintagma nominal, o PP aí seria um adjunto, então todos seriam um sintagma nominal, seria um NP. Isso é um outro tipo de representação e eu estou deixando com interrogação porque nós precisaríamos discutir a estrutura da sentença inteira, já que o constituinte não é João de Pernambuco, o constituinte é João é de Pernambuco. Então, eu estou dando esse exemplo apenas para mostrar que é possível que PPs tenham um segundo argumento, que poderia ser tratado como especificador. Então, a partir de agora, vocês já podem treinar estruturas em que há PPs dentro de NPs, dentro de APs, dentro de VPs. Inclusive, poderiam voltar a todos os exemplos anteriores, dos vídeos anteriores, em que nós usamos PPs, mas não destrinchamos esses PPs, em que usamos triângulos para resumir. Vocês podem voltar a esses exemplos e fazer para treinar. Nós ficamos por aqui. Até a próxima e Deus abençoe vocês.